Queridos filhos e filhas em Cristo, os peregrinos, irmãos e irmãs também que me acompanham pelas redes sociais, nós estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum. Para nós cristãos, o domingo foi o dia da ressurreição, da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Por isso nós celebramos dominicalmente, professando a fé em comunhão fraterna em assembleia. Vocês que me acompanham, estou aqui na Igreja da Natividade de Nosso Senhor, respirar o clima de Belém, respirar o clima de Natal e poder refletir o mistério tão grande de amor que Deus manifestou para conosco. É um privilégio, né? Neste lugar, o Eterno tocou a imanência. Neste lugar, a divindade abraçou a humanidade. Deus, cheio de poder e de majestade, Ele se fez um de nós, né? Carne e osso, corpo, alma, um ser humano frágil, que foi colocado em meio aos animais, foi colocado num lugar de tanta simplicidade, para nos ensinar que as coisas mais importantes da vida, elas podem ser conquistadas na simplicidade, na serenidade, na paz. Muitas vezes nós nos exaltamos, muitas vezes nós buscamos a alegria, a felicidade em coisas que às vezes são inalcançáveis. E o Eterno se fez alcançável de maneira muito simples, num presépio, né? Um presépio simples. Ou seja, ser feliz não depende de nada de grandioso ou de externo. Depende daquilo que mora em nosso coração. Depende de mim, de você, né? Deus, Ele nos dá a oportunidade de sermos felizes na simplicidade da vida. Então, esse grande mistério que nós estamos aqui em peregrinação celebrando, né? Uma coisa simples, nós olhamos, nada de suntuoso, senão a arquitetura da época, mas a simplicidade. E hoje nós nos deparamos com essa liturgia, né, que a igreja nos entrega no 30º domingo do tempo comum, que vem nos ensinar, nos levar a refletir como tem sido o nosso modo de nos dirigir a Deus. A liturgia da igreja, belíssima, tem uma sequência. Na semana passada, no domingo passado, lembremos que a igreja colocou o Evangelho de Lucas, os versículos da parábola da viúva insistente, né? Lá, na semana passada, Jesus ensina a igreja que a oração ela precisa ser insistente e resiliente. Hoje, é a continuação, né? Jesus continua ensinando como deve ser a oração de um crente. A oração da igreja deve ser carregada, encharcada de humildade. Uma oração que não tem humildade não toca os céus, né? Nós vemos aqui na cena do Evangelho, que é uma parábola que Jesus conta, né? Nós vemos dois homens, dois seres humanos frágeis, que se dirigem ao templo com o mesmo objetivo: chegar a Deus, as suas intenções, os seus sonhos, os seus anseios. Um se dirige a Deus em detrimento do irmão que está ao lado rezando, né? Um se dirige a Deus, que é o fariseu, né, julgando o outro e exaltando, né, a sua dignidade que é própria, né, exaltando a prática da lei. Esta oração, diz Jesus, não tocou o céu. O outro nem ousou se aproximar, né, do centro do templo, mas ficou à distância porque se assumiu diante de Deus pecador, invocando a bênção, a clemência. O outro se aproximou de Deus simplesmente e unicamente para buscar a Deus e nada mais. E essa oração foi atendida. Então, aqui, o que nós precisamos aprender? Primeira coisa, a deixar de lado o juízo do outro. Cada um tem a sua história,
cada um tem os seus valores, cada um tem, enfim, enfrenta as suas lutas, e cada um está na vida que está porque tem uma explicação, né? E Deus é quem pode fazer algo para transformar a vida de cada um, né? A oração desse fariseu, uma oração prepotente, de alguém que se coloca diante de Deus simplesmente para cumprir a religião, mas que no fundo se sente desnecessitado de Deus. Então, que nós aprendamos, quando nos aproximarmos de Jesus, primeiramente olhemos para nós, né? A gente tem muito hábito, nós, de quando nos aproximamos do sacramento, sobretudo da penitência, de ir buscar a reconciliação para o outro, né? Vai se confessar e falar, padre, lá em casa, meu filho, meu marido, não sei quem, a sogra, não sei quem. Não, é você, né? É você, cada um tem o seu encontro, o seu momento, a sua história, né? Hoje nós ouvimos esse texto do livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico foi escrito por um agiógrafo que se chamava Jesus Ben Sirá. Jesus Ben Sirá escreveu no século II a.C. Era uma época de muitas provocações da cultura grega, que queria ofuscar a verdade, ofuscar a prática da verdade. E a palavra vem de encontro ao povo. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas ele escuta sim as súplicas dos oprimidos. Como que a cultura estava ensinando o povo apenas a oportunizar quem tinha dinheiro. Como se Deus pudesse também ser uma propriedade privada dos ricos. E o autor vem dizer, não, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele vai até aqueles que o servem com um coração generoso, humilde e íntegro. Um grande ensinamento para nós também, né? Essa leitura primeira e por fim essa segunda leitura que nós ouvimos, carta de São Paulo a Timóteo. Provavelmente é uma carta atribuída, provavelmente não foi Paulo quem escreveu, porque ela não fala do anúncio do Evangelho, ela já fala de problemas pastorais, ou seja, a igreja já estava construída, reunida, e surgiram outros problemas. Até onde, sem ser humano, os problemas sempre vão existir, só vão se modificando, né? Ora, e aqui o escritor atribui a Paulo essa fala, né? Ele está para ser morto e ele percebe que ele cumpriu a missão, né? Quanto a mim, já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Essas três frases, né, dessa fala de Paulo, nós a levemos nessa celebração no nosso coração, que nos incentiva pela oração a ficar firme em Deus, não deixar nada abater, nada derrubar, nada acabar com o brilho da luz do menino Jesus no coração. Combater o bom combate é enfrentar a vida, né? O crente, o cristão, né, é aquele que não desiste, mas que batalha, né? Combater o bom combate, completar a corrida é ir até o fim, fazer o que cabe a si e não parar na metade. E guardar a fé é lembrar que nós precisamos de Deus, porque sozinhos nós não conseguimos nem combater e nem completar a corrida. Que essa palavra nos ajude em nossa vida espiritual. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio, pensemos um pouco como tem sido o nosso relacionamento com os outros em relação à nossa vida de oração, na prática da religião. Será que nós não temos sido preconceituosos, né, como esse fariseu do Evangelho que julga o publicano